Vejam como tudo é diferente do que nos têm ensinado. Do que está aí em milhares, milhões de bibliotecas por todo o mundo. Escrito, armazenado. E que continua a ser hoje, século XXI, 2010, continua a ser ensinado nas grandes universidades e continua a ser escrito e editado e divulgado em todos os meios de comunicação. Como é tudo diferente dessa mentira, dessa idolatria que nos continua a ser ensinada e que está contida em milhões e milhões de volumes, sem conta, ao longo dos séculos, por essas bibliotecas do mundo. E que a gente tem como uma grande preciosidade, mas sê-lo-á, uma preciosidade do Deus ídolo e dos seus poderes, dos seus três poderes e dos seus agentes, não do Deus Criador, nosso Abá. De Deus Criador, nosso Abá, a preciosidade das preciosidades chama-se Jesus. Jesus, o camponês carpinteiro de Nazaré, o filho de Maria. Uma humilhação total. É uma situação, uma condição de humilhado total. Filho de Maria. Dizer isso na cultura hebraica, judaica. Já é a humilhação total. É um ferrete que o acompanhará por todo o seu viver histórico. Mas em quem? Deus Abá, Criador. Este é o meu filho, olha. Este sim, é o meu filho muito amado. A preciosidade das preciosidades é Jesus. Pois crucificado no ano 30, em abril do ano 30, então atingiu a plenitude, porque crucificado, por ter enfrentado o Deus ídolo, tê-lo desmascarado e aos seus poderes, e ter dito que são perversos, que são mentirosos e assassinos, que são geradores de morte, fabricadores de pobreza e de pobres em massa. É crucificado na cruz do Império. Então, digamos, a preciosidade das preciosidades para Deus Criador, nosso Abá, que é Jesus, tornou-se na plenitude das preciosidades. É o humano pleno, tanto quanto historicamente se pode ser humano. E por isso, é nesse contexto, quando atinge essa plenitude de total fidelidade ao projeto político de Deus Criador e se enfrenta desarmado com o projeto do poder, dos três poderes do Deus ídolo, visível, bem visível, nos três poderes em ação na história, e Jesus os enfrenta todos de forma desarmada, lúcida, e enfrenta e leva esse enfrentamento até ao limite dos limites, ou para lá do limite. É nesse instante supremo da história, único e irrepetível, que Deus Criador, nosso Abá, proclama. Temos que escutar, não com os ouvidos, mas que proclama: Este sim é o meu filho muito amado. Escutai-o, segui-o, prossegui-o, atualizai-o em cada geração. Sede, mulheres, homens, como ele. Sede
em cada geração, de forma atualizada, como ele. Outros, ele. Outros, Jesus. E quanto mais o fordes, mais filhas, filhos meus sereis. Mas por isso, perseguidos, maltratados, caluniados, com toda a espécie de calúnias. Porque os agentes, todos, os três poderes, todos, organizados, e sempre que se entendem como se fossem um só, nunca toleram que no planeta haja quem lhes resista, quem os denuncie, quem diga: sois assassinos. Tudo o que fazeis vai inquinado, leva força de morte. Não de vida. Leva um sopro mortal de opressão, de escravatura, de humilhação, de descriação. Não leva sopro criador, maiútico, libertador. Sim. Tudo tão ao contrário do que dizem, do que ensinam oficialmente os três poderes, e nesta área, de um modo muito especial, o poder religioso e eclesiástico, nesta dimensão jesuânica de Evangelho. Porque elas aparecem, as instituições eclesiásticas aparecem como as portadoras, as que conservam os Evangelhos, as que habitualmente dizem que fazem memória de Jesus. Só que de um Jesus mítico deixou de ser este Jesus. Um Jesus mítico criado em conluio com o Império Romano e que se prolonga até ao século XXI e que está bem simbolizado, representado nessa cruz, com uma imagem de um crucificado, eternamente crucificado. É tudo a invenção do Império Romano, com a Igreja que se coligou com ele. Não tem nada a ver com Jesus. A cruz com o crucificado anda por aí, que as igrejas têm e que as pessoas têm todo, encontramos por todo lado, que esbarramos com cruzes por todo lado com imagens de crucificado. Isso é tudo paganismo, é tudo idolatria. É uma invenção do Império. Precisamente para nos fazer esquecer Jesus. Para a gente nunca cair da conta da realidade que é Jesus, o Jesus da história. Tudo tão diferente. Mas é por aqui o caminho. Eu sou o caminho de Jesus. Já no Evangelho de João, mais teológico. E, portanto, como quem faz uma grande síntese das práticas históricas, maiúticas de Jesus, dos seus duelos teológicos, desarmados, faz uma síntese histórica e diz, põe Jesus a dizer, o próprio Jesus a dizer, está bem, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a luz do mundo, da história, no planeta, dentro do planeta, sobre o planeta, aqui, na história. Aceitemos, abramos-nos a estes princípios logo iniciais desta Constituição que as comunidades que escrevem o Evangelho de Mateus redigiram em 3 capítulos. E escutemos bem as palavras destes 3 capítulos para entendermos bem e a podermos praticar de forma atualizada esta mesma Constituição aqui na Terra, desde o nosso nascer ao nosso explodir final, a que se costuma chamar a morte, que é a plenitude da vida. É quando a nossa vida atinge a sua plenitude, a vida humana atinge a sua plenitude e nos vemos nos braços